Espírito Santo nesse lugar. E eu creio, meus irmãos, que o Senhor, Ele tem uma palavra para vocês nesta noite. Certo que Deus já tem falado sobre os louvores. Não posso garantir não, cara. Cuidado. Através do O jovem. tripé aqui é grande. Deus tem falado. E um tema muito especial que eu vou citar com a direção liberou para a gente aprender da parte de Deus algo aqui. E quero só recapitular e agora a gente vai ler o livro de Números, capítulo 14, verso 8. Primeiro a gente só vai recapitular aqui, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Que nos diz assim, vamos fazer um grande coral, irmãos, dizendo assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria que você olhasse para os irmãos e dissesse assim: bem, não, pode não parecer. A frase diga: pode não aparecer. Mas você viu quando eu dei isto. Livro de Números, capítulo número 14, versículo de número 8. Para a meditação dos irmãos, nos diz assim a palavra: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará nesta terra, nos porá nesta terra e nos dará a terra que manda leite e mel. Digam amém. Amém. Pronto. Dentro desse texto aqui, Deus tem, em ligeiros minutos, uma palavra para o teu coração. Nós sabemos que nem tudo que brilha é ouro. E tem muitas pessoas que se enganam com o que vê. A Bíblia fala que Deus chamou o sacerdote e profeta Joias por nome Samuel. E disse a Samuel: vai na casa de Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos eu tenho nomeado alguém para reinar sobre Israel. Tanto é que o profeta interrogou Saul, ou Samuel, dizendo: até quando, ou Deus dizendo, até quando terás tu dó de Saul? Eu rejeitei. Existe algo interessante que a gente aprende na Bíblia: que quando Deus se agrada, está agradado. Quando Deus rejeita, também está rejeitado. Quando Deus rejeita, não tem mais o que fazer. Deus rejeitou Saul e se agradou de Davi. Então Deus disse: vai lá, e entre seus filhos eu tenho um para que reine sobre Israel. E a Bíblia diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé, o belemita, diz a Bíblia que ele viu um dos primeiros irmãos de Davi, por nome Eliabe. E quando ele viu Eliabe, muito bonito, de boa aparência, talvez um cavalo muito bonito, na frente da fazenda, muito bem vestido,
vestido elegante, trazendo para vocês hoje seria o Leonardo DiCaprio, os olhos azul, loiro, bonito, que até algumas pessoas dizem é um gato, mas gato arranha. E Jesus tem tesoura para cortar a unha de gato e transformar ele em ovelha. Primeiro eu vou parar um papinho para referência aqui. E você vai dizer para o seu irmão assim: você não vai ouvir o que você quer. Você vai ouvir o que Deus quer. Agora diga para o seu irmão: se prepare, porque a tampa vai subir e vai estar bem longe hoje daqui. E a nuvem de glória vai descer deste lugar. Então seria isso que a Bíblia diz que Samuel pegou o vaso, ele deve primeiro explicar a palavra, depois de um reverendo Jesus. Mas vamos se incomodar. Deixe o calor para lá, o avivamento vem pela palavra. Eu pulo o sapateiro, eu boto o pano na cabeça, sabe que nós estamos na igreja quando Jesus manda. Mas tinha que essa, porque a palavra é primordial. A palavra é quem mata e faz viver, é quem purifica, quem batiza, quem levanta, quem abate, quem dá, quem cria, quem coloca, é a palavra. E se você acredita, só para não perder o tudo, dá um brado de glória. Então eu tenho uma oportunidade que quando Samuel olhou para Davi, a Bíblia diz que ele pega a taça de azeite para ungir Davi, Eliabe. E quando ele pega e vai dispensar o azeite sobre Eliabe, o Espírito Santo de Deus que revela e por fim é revelado, que ele mesmo tem força e autoridade no verbo que a palavra falada tem poder de fazer e construir. Ele vai e penetra na divisão da alma e é apta para decidir os pensamentos e as intenções e interrogações do coração, ou até mesmo antes que saia uma palavra da boca do crente. Deus, na sua onisciência, que é algo que o diabo tem das trevas, Deus desse século não adquiriu, é a onisciência. Tudo antes de sair da sua boca, antes que o teu cérebro receba as comunicações e venha juntar os versos, palavras, para definir ou falar, pronunciar frases, Deus já conhece. Por essa razão, eu percebo na Bíblia que Deus disse para Samuel: tu és profeta, sacerdote e juiz, e eu disse a você que enchesse primeiro um vaso de azeite. Para encher vaso de azeite é necessário terceiro. Vimos que a cantora disse que aquele que é saudável é para baixo, humilhado, Deus ressalta. Eu nunca vi alguém crescer, começar de cima para baixo. Tem que começar de baixo para acima. A história que brilha é Deus, de cima. Aquele que disse que o homem pensava que tornou a sua casa na areia, que tem pensado no vento e derruba tudo, mas quem está na rocha, na perspectiva é a palavra. Não separa, não abala, nem a profundidade, nem a altura, nem o profito de tamanho, nem a branca, azul, vermelha, vermelha, filho do não separa, meu amor, em Cristo Jesus. Eu percebo que Deus disse: não aceites para a aparência. Eu conheço a estatura, tanto é que a Bíblia diz: parece brilhar, é como sepulcro caiado. Tempo ou fora, hoje essa semana eu fui enterrar uma criança de 25 dias nascida, 20 mamíferos de trabalho, foi muita dor. Eu prendi uma filha que tem 10 meses, olha não tirou. E quando eu fui indo para o sepulcro daquela criança, eu percebi um sepulcro bonito, de mármore, brilhando, até querendo brilhar mais que meu sol. E a Bíblia diz que parece muito lindo, mas é sepulcro caiado, é bonito por fora, mas dentro está podre, está em decomposição, está fedendo. Natural só a ressurreição chegou hoje aqui, vai dizendo, para dizer você que não é morte, é vida dentro de vida. Alguém que está lá vai
17, serve com